Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos já há alguns dias na liturgia acompanhando o livro do Gênesis, desde o primeiro capítulo, o início da Sagrada Escritura, desde a criação do homem, da mulher, a queda, o pecado, e depois nós fomos vendo, ontem a liturgia trazia talvez uma das páginas mais tristes da Sagrada Escritura, quando Deus diz, que Ele se arrependeu de ter criado o homem, e depois vem o dilúvio, 40 dias de chuva, onde é exterminado, mas aqueles que estavam com Noé na arca foram salvos. E depois do dilúvio, Jesus, melhor dizendo, a palavra de Deus, no livro do Gênesis, nos traz essa nova criação. E aqui novamente Deus vai iniciando um novo tempo, uma nova etapa da história da salvação. E é bonito quando começa a leitura de hoje dizendo assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo. O que é que está ligado à bênção na Sagrada Escritura, A bênção é: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois, mais para frente, Deus repete as mesmas palavras, dizendo para Noé: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Nós pegamos um pouco antes do capítulo 1 do Gênesis, logo após a criação, qual o primeiro mandamento que Deus dá ao homem? Qual o primeiro mandamento? Sabia que vocês iam falar isso, Mas esse é o primeiro mandamento do Decálogo, Mas a primeira ordem que Deus dá ao homem, a primeira palavra que Deus dirige ao homem logo após criar o homem. Nós pegamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vou pegar um versículo anterior. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Logo após Deus criar o homem e a mulher, a primeira palavra que Deus direciona ao homem e à mulher. E Deus os abençoou. De que forma que Deus abençoa? Dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. A bênção de Deus está ligada à fecundidade. E nós estamos vivendo essa semana a Jornada das Mulheres, e a mulher traz, como vocação, como missão, um dom tão belo, tão bonito, que assemelha cada mulher ao próprio Deus. Esse Deus que é criador, esse Deus que dá a vida, do qual dele procede toda a vida. E a mulher participa desse mistério tão bonito, de poder trazer no ventre, de acolher a vida e gerar a vida, um dom tão bonito que é bênção de Deus. Por isso, a fecundidade, a vida, os filhos são bênção. O que os filhos são?
bênção de Deus, né? Filho não é problema, nem é peso, mas filho é bênção. Filho também não é direito, filho é dom. É dom de Deus, né? E Deus dá da forma como a sua divina sabedoria, às vezes por caminhos que a gente desconhece, muitas vezes não entende, mas é mistério de Deus, né? Mas essa fecundidade, essa abertura à vida, que vem contrapor, né, toda a cultura de morte que nós vivemos no tempo de hoje. São João Paulo II, né, que trazia muito nessa pregação contra, né, a cultura da morte, né? Nós que vivemos uma cultura onde cada vez mais não vai dizendo sede fecundos, né? Mas todo mundo hoje tem pregado, né, para que a mulher, né, para que os casais, para que cada vez mais as famílias vão se fechando a vida. E aí entra nessa cultura de morte através, né, das contracepções, através da cultura do aborto, de tantas realidades que vai minando na mulher e no homem também esse dom tão bonito que é o dom da fecundidade, da abertura à vida. Por isso, mulheres, não tenham medo, né? Não tenham medo de acolher a vida, de gerar a vida, né, dentro, né, do ventre de vocês, né? Como esse dom tão precioso que Deus concede a cada uma de vocês. E a palavra de Deus também, quando nós pegamos o Salmo 128, também traz essa imagem, né? Tua esposa, como videira bem fecunda, no interior da tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Aqui o Salmo traz essa imagem, né, da mulher fecunda como esta videira, né, e os filhos como rebentos de oliveira. Nos faz memória, né, no último domingo a liturgia trazia também esta imagem da árvore, né? Duas árvores, uma árvore plantada no deserto, ressequida, sem vida, que não produzia nada, e a outra árvore plantada à beira da torrente, onde ela sempre estava o quê? Verdejante e produzia frutos, né? E assim nós somos chamados a olhar também para a nossa vida, né? Se a minha vida tem sido o quê? Fecunda. Quando eu falo aqui de fecundidade, vai muito mais além de fertilidade. Ontem, né, parece que o tema era um pouco isso, né? Da fertilidade, né? E a fertilidade é um conceito muito mais biológico, né? De uma abertura à vida no sentido biológico, de gerar filhos, biologicamente falando. Agora, a fecundidade é um conceito muito mais amplo, né? Que abrange a todos os homens e mulheres. E a realização, a felicidade, consiste nessa capacidade de nós nos abrirmos ao dom de gerar vida. Não existe só uma vida biológica, existe uma vida espiritual. Existe uma vida naquilo pelo qual nós entregamos a vida. Por isso, você mulher, mas você também homem, é chamado a gerar vida com a sua vida. Isso é ser fecundo, né? Seja na dimensão biológica, mas também na dimensão espiritual, na dimensão das relações. Assim também, né, o padre, embora não é casado, não tenha filhos biológicos, padre quer dizer pai. Porque também é chamado a viver uma paternidade, a gerar vida através da entrega, da doação. Existem várias formas de gerar vida, né? Através do acolhimento, através do amor, através da entrega, através do toque, né? Que a sua presença seja uma presença geradora de vida, de esperança, de amor. Por isso, né, nós precisamos deixar que o nosso coração hoje possa se abrir de fato, né? A essa graça, a essa fecundidade, porque é o mandamento que Deus nos diz hoje na palavra, né? Primeira ordem que Deus disse ao homem e à mulher, e repete hoje, na leitura que nós acabamos de ouvir, após o dilúvio, como uma nova criação, como abençoando novamente a humanidade. É interessante que no final da leitura de hoje, Deus faz aliança com Noé. E qual que é o sinal dessa aliança de Deus com Noé? O arco-íris. O que simboliza o arco-íris, né? Deus havia lançado sobre a terra o dilúvio, os raios. Então Deus pega o seu arco, como fosse um arco de flecha, no qual ele tinha, né, lançado sobre a terra, né, os raios, o dilúvio, e pendura no céu, dizendo que eu não mais irei
infringir a terra. Ele pendura esse arco, né? E assim nós somos chamados também a viver essa aliança com Deus. E a aliança com o Senhor faz parte dessa abertura à fecundidade. E isso estende-se em todos os sentidos, né? Não só biológico. Por isso também a palavra de Deus, em Isaías 54, diz assim: exulta, ó estéril, que não destes à luz. Alegra-te, rejubila, tu que não tivestes dores de parto, pois numerosos são os filhos da abandonada, mais que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende as peles das tuas barracas, nada poupes, estica as cordas, finca bem as estacas, para a direita e para a esquerda te expandirás, e a tua descendência herdará as nações. Essa abertura à vida é sim alargar o coração, abrir-se para o amor, abrir-se para o dom de acolher a vida e gerar vida. Mas só gera vida quem traz vida dentro de si. Agora a gente vai alimentando a morte, ressentimentos, mágoas, rancores, falta de perdão. Eu vou gerar vida, sim ou não? Não. Só gera vida quem traz vida dentro de si. E às vezes nós não estamos gerando vida na nossa casa, porque não falo de vida biológica apenas, mas de vida, de alegria, de esperança, que às vezes nós estamos alimentando tantas mágoas, tantas coisas ruins dentro de nós, né, que a gente toca, parece que morre, né? A planta está bonita, chega lá, tocou na planta, murcha, né? Morre. A pessoa está tão carregada, né? Tão pesada, e tudo que toca morre, né? Perde vida. Mas Jesus, Ele é a vida. E assim nós podemos, né, viver esse processo de vida e morte. Interessante que a terra, né, para ela poder acolher a semente e germinar e produzir os frutos e gerar vida vegetativa, primeiro ela é o quê? Arada, né? Ela é ferida, ela é rasgada. E aquela ferida na terra faz com que ela se torne o quê? Fecunda, né? Que gere vida. Como o próprio Jesus diz, né? Se o grão de trigo cai na terra, se ele não morre, é só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. O que eu tenho feito das mortes na minha vida? Posso transformar essas mortes em fruto. O que eu tenho feito dos rasgões, né, das feridas da minha história? Isso pode me tornar ainda mais fecundo, fecunda. Quando nós olhamos para o próprio Cristo, né, totalmente ferido, chagado, Ele que derramou todo o seu sangue na cruz, e daquela morte de Cristo brota a verdadeira vida, a ressurreição, a vida em plenitude. Por isso peçamos hoje ao Senhor essa graça, né? Que essa vida possa brotar no nosso coração. Nós possamos sim nos abrir à vida, mas primeiramente ter vida dentro de nós. Para que assim, com o seu toque, né, com as suas palavras, com o seu jeito, né? Que eu falo principalmente para as mulheres, né? Seu jeito delicado, amoroso, carinhoso, né, próprio da mulher que expressa essa sensibilidade, essa beleza, esse toque, né, de amor que dá vida, né, por onde passa, exala, né, essa graça, esse perfume do próprio Cristo. Eu te convido, né, a fechar os seus olhos. Se você quiser também, coloque a mão sobre o seu coração. E olhando hoje para o nosso interior e contrapondo essas duas realidades. Né? A mulher foi criada, pensada por Deus, para participar desta obra tão sublime, que é a criação. A criação de um ser humano, de um filho de Deus, que porta em si uma alma imortal. A mulher que é santuário da vida. Infelizmente, hoje vivemos num mundo onde cada vez mais esse santuário da vida, o lugar que era para ser o lugar mais seguro,
onde um ser humano poderia viver, que era o ventre de suas mães, hoje, devido a toda a cultura de morte, pode se tornar um lugar que muitas vezes não gera vida, mas um lugar de morte, onde pela cultura da morte, do aborto, dos contraceptivos, dos anticoncepcionais, que é apenas um reflexo de todo o sentimento de morte que muitas trazem dentro de si. E quem sabe você, mulher, já passou por esse trauma, por essa dor do aborto. E hoje, quando você olha para você, você não vê você como um santuário da vida, como alguém que é capaz de gerar vida, porque essa dor da morte ficou marcada no seu coração. Naquele momento de desespero, de dor, onde você acabou cometendo aquele pecado do aborto, e às vezes até hoje você traz essa culpa no seu coração. Deixe o Senhor tocar essas memórias, tocar essa dor e devolver esta essência, que por mais que ela seja manchada, ela não pode ser roubada. Essa essência de ser santuário da vida, lugar de fecundidade, e assim transformando essas dores, esses sofrimentos em amor, em abertura à vida. Por isso deixa o Senhor ir tocando no seu coração, no seu interior, devolvendo essa capacidade de amar e de gerar vida com a sua presença. E o Senhor ia me recordando, como é feito uma pérola. O Senhor ia me recordando que a ostra, quando ela se sente ameaçada por algum inimigo, por algum agente estranho, ela secreta ali, ela faz uma proteína que vai de fato envolver aquele inimigo, e aquele inimigo envolvido por esse agente que ela faz vai se tornar uma pérola bonita, uma pérola que vai de fato enfeitar tantos e tantos lugares, que é tão preciosa. E o Senhor hoje quer fazer isso com você, mulher. O Senhor hoje quer te dar a graça através do que seria uma causa de morte, o que seria um agente desconhecido que te traz dor. Hoje o Senhor quer, com a graça do Espírito, curar essa ferida e fazer dela o seu caminho de céu. Mas você necessita deixar com que a graça do Senhor hoje possa agir dentro do seu coração. Como essa graça que vai transformar essa ferida nessa pérola. Essa pérola que é a graça de Deus, essa pérola que é seu caminho de céu. E eu te convido a ir pedindo isso para o Senhor essa noite. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero. Vai apresentando para o Senhor essa noite essa dor, essa sua dificuldade no caminho, isso que para você seria um motivo de morte. E vai falando isso para o Senhor essa noite: Senhor, eu desejo com que o Senhor, com sua graça, faça com que brote uma linda pérola, o meu caminho de céu, o meu caminho de santidade. Vai entregando, minha irmã, vai entregando, meu irmão, todas essas dores, todas essas mortes que por tantas vezes quiseram ser feridas dentro do seu coração, quiseram te levar à morte mesmo. E vai deixando com que o Senhor possa cultivar a vida verdadeira. Vai rezando, vai pedindo, vai falando: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo com tua graça, com o teu poder, com a sua unção. Mulheres até mesmo que não conseguem entender o que dói dentro do seu coração, o que hoje é uma cultura de morte dentro do seu coração. Vai falando para o Santo Espírito: Santo Espírito, eu quero entender o que é essa dor. Eu não sei o lugar, eu não sei a causa, eu não sei o motivo, mas ela dói. Ela dói.
Vai falando, Santo Espírito, eu preciso. Me mostre, Santo Espírito, me mostre, me direciona. Vai clamando, vai pedindo. Com a mão sobre o seu coração, vai tendo essa coragem de poder entrar nessas áreas que você foi escondendo. O Senhor vai mostrando muitas portas como que lacradas. Você colocou aquela placa ali, cuidado, perigo. E você foi fechando portas no seu coração, no seu interior. Ali onde você foi ferida, foi machucada e foi se fechando ao dom do amor, a confiança, a entrega, a vida, devido ao desamor, devido às realidades onde você